Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Professora Diana Aguiar aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Saber X. Boa noite, Diana. Vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar e a gente já começa a nossa aula, tá bom? Eu vou ver um pessoal que está aqui. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Beatriz, Dora, Fernanda, Joyce, Mídia, Priscila, Thaís Carvalho, Tamires, Valéria, Ale Barbosa, Andréia, Cristiane, se não me engano, é Iolimar, seja Josiane, Eliciane, Cristiane, Andréia, Valéria. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a professora Diana Aguiar. Faço parte do grupo Saber X, né? Esse grupo que desenvolveu esse projeto de levar cursos de aperfeiçoamento online, né? Não só para São José dos Campos, que é a nossa região, mas para todas as outras regiões também, né? Eu quis fazer parte desse projeto, não somente pela parte de divulgar os cursos, mas eu acho que, assim, cada aula que a gente dá é sempre um conhecimento, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e hoje, com certeza, teremos aula que é o que mais interessa para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para parar a aula, para perguntar qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas sobre o tema, né? Hoje é um tema que a gente vai falar sobre magnificação e compressão focal. Não sei se todas vocês já trabalham com mamografia, mas vou tentar falar de uma forma que todos entendam, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá tudo bem com o meu áudio? Tá. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Então, vamos lá. E depois eu quero uma foto com todas vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui, os outros que for chegando vai se adaptando à nossa aula, tá? Então, vamos lá. Eu sou uma técnica, sou tecnóloga também, em radiologia, sou formada há 12 anos, sou pós-graduada em tomografia e ressonância magnética e tenho especialização em mamografia e densitometria óssea. Eu comecei a minha vida em 2009 na radiologia, quando eu fiz o técnico, fui fazer estágio, acabei trabalhando com raio-x, que foi minha primeira, como posso dizer, contato com a radiologia, e depois, no hospital que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de aprender mamografia, né? Não foi algo que foi assim, Diana, eu quero que você aprenda. Não, foi assim, olha, a menina da mamografia vai sair de férias, eu preciso que você cubra as férias dela. Então, eu tive que aprender mamografia em questão de uma semana, né? E eu aprendi o básico ali, o feijão com arroz, né? As incidências básicas. Depois disso, deixa eu só ver o que o pessoal está falando aqui, que eu já respondo. Algumas pessoas estão me ouvindo, né, pessoal? Talvez, pessoal, seja configuração do computador. Tá? O áudio do ladinho. Não, ela não está me ouvindo. Não consigo. Vai no microfone, aí você escolhe o outro, que eu escolhi o outro. Então, vamos lá. Então, depois disso, pessoal, eu fui trabalhar numa clínica que chamava MDI, que é aqui em Jacareí, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com uma doutora chamada doutora Midori, que era de São Paulo, e ela viu que eu era a única técnica na mamografia, porque essa clínica estava começando, né? Era, como posso dizer, era o início da clínica, tinha acabado de instalar o aparelho de mamografia, enfim, eu fui a primeira técnica contratada lá, e eu fui indicada para trabalhar lá, só que eu sabia só o arroz com feijão. Daí a própria doutora falou, olha, Diana, seria bom você fazer um curso de especialização. Você já pensou em fazer um curso de especialização em mamografia? E eu fui fazer em São Paulo. Eu trabalhava em São José, na Santa Casa, trabalhava na MDI, e todos os sábados eu ia para São Paulo para fazer essa especialização. Eu aprendi muito nessa especialização, foi durante 6 meses, e eu percebi que quanto mais conhecimento a gente adquire, pessoal, é muito mais só vantajoso. Isso que vai fazer diferencial quando a gente está procurando um emprego, né? Eu aprendi a me desenvolver sozinha, porque eu fui fazer o curso e cada vez que eu aprendi alguma coisa, eu colocava em prática. Então, eu percebi que quanto mais a gente tem conhecimento, é melhor para o nosso profissional. E depois disso, eu quis fazer o tecnólogo, eu fui trabalhar com ressonância, com tomografia.
E hoje já trabalhei no Hospital de São Paulo, Oswaldo Cruz, trabalhei no Hospital Regional aqui, trabalhei na MDI com mamografia, e hoje estou aqui para dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para parar a nossa aula, para perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, o que eu puder responder para vocês, estou à disposição, ok? Acho que todos já chegaram, quem estiver chegando vai entrando aí, e a gente vai dando continuidade, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Nossa aula de hoje... eu esqueci de falar da nossa equipe SaberX, né? Não vou deixar de falar deles, que é o Danilo e o Wellington, eles que deram início nesse projeto de levar o curso, nosso curso, né? Curso de aperfeiçoamento em mamografia, levar não só para a área de São José, mas para todas as áreas. Nós temos uma plataforma SaberX que tem vários cursos disponíveis, mas não é o nosso foco hoje. Nosso foco é a nossa aula e vamos dar continuidade. Mas gostaria que vocês conhecessem quem deu a ideia do projeto, tá? É o Danilo e o professor Wellington. O professor Wellington foi meu professor no curso técnico, foi com ele que eu tive minhas primeiras aulas na radiologia, e o Danilo é um tecnólogo aqui na área, muito conhecido pelo seu conhecimento também. Bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje nas incidências complementares, que é compressão focal e magnificação, mas não tem como eu falar de compressão e magnificação sem falar das incidências básicas, que é crânio-caudal, médio, lateral, oblíqua. Bom? Então, rapidamente, a gente vai dar uma passada por ela. Então, para a gente entender aqui, ó, quem nunca trabalhou com mamografia, quem está chegando agora, quem que viu a aula, que alguém indicou, e fala assim, eu não sei, não tenho nenhum conhecimento de mamografia. Eu vou começar a falar desde o início, tá bom, pessoal? Eu queria saber de vocês, quantas de vocês já trabalham com mamografia? Ou a maioria é estudante? Pode responder no chat, pessoal. Pode responder no que eu for perguntando para vocês, tá bom? Então, assim, o que é a mamografia? Mamografia é um equipamento específico de raio-x, um mamógrafo, né? Com capacidade de produzir imagens de alta resolução, para diagnosticar precocemente o câncer de mama. Então, muitas dúvidas do pessoal, bastante estudante, né? Isso mesmo. Muitas dúvidas, pessoal, sobre mamografia, assim, que eu vejo, né, no dia a dia, quando você pergunta para uma paciente por que ela está fazendo o exame de mamografia, é porque as pessoas falam assim, porque eu quero prevenir. A mamografia, ela não tem como prevenir o câncer de mama, ela tem como diagnosticar precocemente o câncer de mama. O que é a diferença nisso? Prevenir é quando você faz algo que vai evitar que você tenha câncer de mama. A mamografia, ela não evita, tá? Porque não tem como. Mas ela consegue fazer o quê? Diagnosticar. Então, quanto mais rápido você faz o exame de mamografia, né? Mais rápido você consegue diagnosticar e mais rápido você consegue tratar. Eu vivo comentando isso nas minhas aulas, por quê? Porque quando a gente sabe... Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Por exemplo, a minha mãe, né? Quando eu vou visitar ela, toda vez ela fala assim, fulano de tal morreu de câncer de próstata. Fulano de tal morreu de câncer de útero. Fulano de tal morreu de câncer de mama. Então, a gente sempre tem notícia de pessoas que morreram de câncer, mas a gente não sabe das pessoas que trataram e se curaram. Vocês podem responder aí no chat para mim, por exemplo, quantas pessoas que vocês já viram que trataram o câncer e conseguiu a cura? Conseguiu, né? Conseguiram... Solange, aqui no Pio 12, isso mesmo, que legal, as meninas lá são meninas do bem, hein? Adoro as meninas do Pio 12. Então, pessoal, a gente sempre tem notícias de pessoas que faleceram de câncer, mas a gente não consegue, às vezes, as pessoas que curaram o câncer, que venceram o câncer, nunca é muito divulgada essas notícias, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com algumas pessoas que trabalham com radioterapia, e eles falam que quando a paciente consegue descobrir no início, a chance de sobrevida é mais de 90%. É que, infelizmente, a gente só tem a notícia daquelas pessoas que já, infelizmente, faleceram, que é o que mais se fala, né? Mas vários casos. Eu tive alguém da família, por exemplo, que descobriu que tinha câncer bem no início e conseguiu tratar, e hoje ele vive uma vida saudavelmente. Ele faz o exame de rotina, mas ele vive uma vida normal.
né? Então, essa é a função da mamografia. Não é prevenir, é diagnosticar precocemente. Por isso que a mamografia, ela tem que ser feita anualmente e é um exame chamado de rotina, né? Por que você está fazendo esse exame de rotina? Por quê? Porque você está fazendo rotinamente para você diagnosticar algo, se caso você tenha casa a ter. Se caso você for ter alguma coisa, você consegue diagnosticar e o médico consegue tratar precocemente. A chance de sobrevida é muito grande, pessoal, quando é diagnosticado no início. Então, assim, a mamografia, ela consegue diagnosticar bem no início e a chance de sobrevida é muito alta das pacientes, tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, para a gente lembrar, quais são os posicionamentos de rotina na mamografia? Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda, certo? Então, aqui tem uma imagem, crânio caudal direita e esquerda, que eu consigo observar aqui, ó, pessoal, essa é a mamografia crânio caudal direita, o raio da crânio cranial para o caudal, né? Aqui eu tenho aqui, ó, toda o contorno da pele da paciente, eu tenho o mamilo da paciente que está aqui, ele está escondidinho, mas ele está aqui. Aqui eu tenho o músculo peitoral, mostrando que eu consegui pegar todo o fundo da mama, né? Eu tenho o tecido fibroglandular aqui, eu tenho o tecido cinzinha, que é o tecido adiposo, né? Então, eu consigo, é um exame bem posicionado, onde eu consigo ver toda a mama, toda a estrutura da mama aqui, né? Poderia até encontrar alguns achados benignos, achados malignos, né? E vamos dar continuidade. E aqui a incidência médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. Aqui eu vejo o músculo peitoral maior, eu vejo um linfonodo, eu vejo o contorno da pele, eu vejo aqui a prega inframamária, eu vejo o tecido fibroglandular, vejo o tecido adiposo, eu vejo os vasos da mama, eu vejo um vaso de topo, por isso que ele tem essa pontinha, né? E aqui eu tenho uma incidência bem posicionado. Crânio caudal direita e esquerda, médio lateral oblíquo direita e esquerda. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Lembrando que quando eu vou fazer uma incidência crânio caudal direita e esquerda, há uma pergunta bem interessante aqui. Em todas as pacientes é possível pegar músculo peitoral na incidência crânio-caudal? Pessoal, o correto é que seria de 80% da paciente a gente conseguir pegar. A gente consegue pegar? Não. Infelizmente, nem sempre é possível pegar. Por quê? Primeiro, às vezes a paciente tem a mama muito pequena, às vezes a paciente tem a mama muito densa, às vezes a paciente não consegue relaxar completamente para que a gente consiga fazer esse posicionamento, né? Mas o correto seria que nós todos tentássemos pegar o máximo de músculo, porque quando eu tenho esse posicionamento, é o posicionamento correto, tá? Mas tem pacientes que têm a mama muito pequenininha, por mais que você puxe, por mais que você tente posicionar, às vezes você não consegue pegar ele com tanta como ele está aparecendo aí, às vezes você consegue pegar bem pouquinho, mas o correto é tentar pegar o máximo que vocês conseguirem, claro, seguindo a tolerância da paciente, né? Eu não vou fazer algo que vai machucar a paciente, né? No caso de mama masculina, seguimos o mesmo padrão, professora? Exatamente, Priscila, o mesmo padrão. Teve uma época, pessoal, eu vou comentar essas histórias com vocês, tá? Teve uma época, quando eu comecei a trabalhar com mamografia, fazia muito paciente, muita, né, paciente mulheres e tal, e eu falei assim, nossa, eu nunca peguei um homem para fazer mamografia. De repente, começou a vir um atrás do outro. Em uma semana, eu lembro que eu atendi 3 meninos, assim, de uma faixa de... Um tinha 17 anos, que até a mãe estava junto, depois veio um de 23 anos, depois acho que veio um de 30 anos. Eu lembro que em uma semana veio 3 homens fazer mamografia. Eu falei, nossa, para quem não tinha feito, ninguém até que veio bastante. A gente segue o mesmo padrão. Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Lembrando que quando é homem, devemos seguir outro, o procedimento é o mesmo, mas porém, toda vez que eu fui fazer de homem, o homem fica um pouco mais acanhado, um pouco mais com vergonha, fica sem jeito, porque ele sabe que às vezes é a maioria das mulheres que fazem exame, mas 1% né, 1% do câncer de mama é diagnosticado em homem,
né? Por causa, às vezes, de anabolizante, por causa de problemas hormonais, por causa de genética, enfim. Então, assim, eles também têm que fazer mamografia, então a gente tem que fazer o possível para não deixá-lo constrangido, porque eles ficam com vergonha, é dolorido, e a maioria deles sente muita dor, né? Nós também sentimos, claro, mas eu lembro que eles ficavam com muita dor, muito envergonhados, e às vezes o nervoso deixa a pessoa mais tensa ainda, tá? Pessoal, eu tô adorando a pergunta de vocês, pode continuar perguntando, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar, não tenham vergonha. Então, vamos aqui para os métodos de localização, né? Por que eu coloquei isso para vocês? Vocês têm dúvida como faz o método de localização, pessoal? É simples, vocês vão olhar para o espelho de vocês, do jeito que está a mama aqui, vai pegar uma caneta e vai desenhar esse sinal da cruz na mama de vocês, tá? E aqui vocês vão colocar um desenho, direito e esquerdo, olhando para o espelho. Lado direito, direito, lado esquerdo, esquerdo, tá? Fazem esse desenho aqui na mama. E vocês dividem, assim, ó, quadrante superior lateral, quadrante inferior lateral, quadrante superior interno, quadrante inferior interno, quadrante superior interno da mama esquerda, quadrante superior lateral, quadrante inferior interno e quadrante inferior lateral. Vocês vão dividir a mama de vocês, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, todas as lesões que é encontrado na mama, ela é colocada no laudo nesse quadrante onde ela foi encontrada, tá? Então, eu preciso conhecer os métodos de localização. Então, por exemplo, o médico, quando ele faz um ultrassom da sua mama, ele encontrou uma lesão, por exemplo, ele fez um ultrassom na sua mama, ele encontrou uma lesão aqui, ele vai colocar qual quadrante que foi encontrado. Quadrante inferior interno da mama esquerda, tá? E na mamografia, nós também dividimos a mama por quadrante, nas incidências crânio-caudal e médio-lateral oblíqua, bom? Acho que para os homens, a Solange perguntou, deu uma afirmação, acho que para os homens ainda é mais difícil fazer o posicionamento. Depende, Solange, eu já peguei pacientes homens que tinham a mama muito maior que a minha. Vocês acreditam nisso? Então, às vezes, não é tão difícil, mas às vezes, pelo nervoso da pessoa no momento, às vezes acaba atrapalhando o posicionamento, tá? Eliomar, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, tá bom? Aqui, pessoal, são os métodos de localização que a gente utiliza na mama. Tem um método de localização por quadrantes e tem um método de localização pelo relógio, tá? Que a gente divide a mama do mesmo jeito e coloca 3 horas aqui, ó, meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas, tá? E dividindo do mesmo jeito, mama direita e mama esquerda. Ok? O mais utilizado na mamografia, pessoal, é os quadrantes. E a gente vai entender o porquê. Pessoal, para a gente dar início no que é mais importante, que é a nossa aula agora, de compressão focal e magnificação, vocês entenderam a parte do quadrante? Alguma dúvida aqui? Que a gente divide a mama da paciente, porque cada região que foi encontrada uma lesão vai ser dividido por quadrante. Mas por que, professora, que o médico tem que colocar no quadrante? Porque assim, pessoal, vamos lá para a gente entender. Na mamografia, tudo que se relaciona à mama, tudo na medicina, existe termos, né? Existe termos, para que existe como dizer, protocolos. Então, assim, como que eu descrevo uma lesão na mama? Ah, encontrei uma lesão na mama, não sei lá, né? Ele precisa de um termo correto para ele especificar onde foi encontrada aquela lesão, para que qualquer pessoa que receba aquele laudo, quando ler o laudo, conseguir entender aonde está a lesão. Vocês entendem a importância do método de localização? Porque, por exemplo, um médico radiologista que laudou a mama, ele vai colocar lá que, por exemplo, a lesão se encontra no quadrante superior e inferior da mama esquerda. Daí ele precisa, o médico que receber esse laudo, quando ele lê o laudo, ele consiga entender aonde está aquela lesão. Por isso que eu preciso dos métodos de localização, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que na mamografia existe 2 métodos de localização. Na mamografia é utilizado os quadrantes. No ultrassom é muito utilizado o método de localização do relógio, ok?
Então, aqui eu coloquei um laudo para a gente entender mais ou menos, por exemplo, né? Um laudo de mamografia e um laudo de ultrassom. Por exemplo, mamografia de base, exame realizado nas incidências de rotina crânio-caudal médio lateral oblíqua, que são as incidências básicas, mamas com densidades fibroglandulares esparsas, que é o tecido fibroglandular que a gente viu, microcalcificações irregulares na mama esquerda, nódulo detectado no quadrante inferior medial da mama esquerda, medindo cerca de 2,5 centímetros. O que ele colocou aqui? Quadrante inferior medial. Aqui pode ser o quadrante inferior interno, porque quadrante inferior medial e interno é a mesma coisa. Tem gente que fala interno e externo. Tem gente que fala medial e lateral. Então, se eu colocar aqui nódulo detectado no quadrante inferior medial, aonde é o quadrante inferior medial? Quadrante inferior interno, que pode ser medial também. Então, tem gente que coloca quadrante inferior interno e tem gente que coloca quadrante inferior medial, que seria aqui. Então, ele está falando que ele achou um nódulo aqui. Vocês entenderam a importância dos métodos de localização para localizar a lesão? Para que todos os pacientes que forem, paciente não, mas quem trabalha na área de saúde, lê o laudo e consiga entender, o profissional da parte de mamografia, tá? Por isso que é importante, pessoal. Olha para você ver. E por isso, pessoal, que eu falo para vocês que esse conhecimento nunca é demais. Quando a gente tem um conhecimento, a gente lê ali, por exemplo, né? Nas nossas aulas que a gente tem, por exemplo, a Vanessa, que é minha aluna, nas nossas aulas a gente fala sobre tecidos mamários, o que é tecido fibroglandular, o que é tecido adiposo. A gente fala sobre BIRADS, classificação dos BIRADS, a gente fala sobre microcalcificação, vários assuntos que quando a pessoa lê um laudo, ela consegue interpretar. Ela não precisa ir lá para o médico. Ah, doutor, o que significa isso? Por quê? Porque ela fez um curso que ela consiga, por ela mesma, interpretar o que está escrito. Tá bom? Essa é o nosso objetivo, tá bom? Que quanto mais a gente passe conhecimento, que vocês consigam, assim, por si só, vocês consigam ver o que é uma lesão, diferenciar uma lesão benigna, maligna, o que é conseguir ler um laudo e conseguir entender o que está escrito. Então, vamos lá, por exemplo, aqui na ultrassom, né? Falando motivo. Nódulo palpável e mama esquerda. Antecedentes ausentes, né? Tecido mamário apresenta estrutura homogênea. Isso aqui já é um pouco mais difícil de entender, porque ele está falando de ultrassom. E nosso assunto é mamografia. Mas, ó, tecido mamário apresenta ecotextura homogênea, com predomínio fibroglandular. O que é tecido fibroglandular? Lembra que eu falei para vocês? O tecido branco? Tecido branquinho lá na mamografia. Vamos lá, só para a gente relembrar. Tecido fibroglandular, tecido adiposo. Então, o que ele está falando apresenta estrutura homogênea com predomínio do tecido fibroglandular. Nódulo arredondado, orientação vertical, margens mal definidas, tal. Fenômeno cujo posterior localizado à esquerda, às 7 horas, medindo o tamanho aqui no nódulo, distando do mamilo 4 centímetros e 0,7 centímetros da pele. Olha, pessoal, olha o método de localização aqui do ultrassom. Medindo às 7 horas. Qual mama? Ele falou qual mama que é? Mama esquerda, às 7 horas. Se a mama esquerda aqui às 7 horas, é mais ou menos aqui. Então, pelo ultrassom, eles usam o método de localização do relógio. E pela mamografia, os quadrantes. Tá bom? Por isso que eu coloquei esses dois de exemplo para vocês. Acho que até aqui vocês ficaram claros, né? E aqui o médico ainda coloca estudo comparativo, o paciente nunca leva o exame anterior, por isso que é importante, pessoal, levar exames anteriores. Exames documentados em filme radiográfico devem ser guardados para análise comparativa. BIRADS 0, aqui BIRADS 4. Depois, mais para frente, a gente pode dar a ideia para o professor Wellington, para a gente dar uma aula de BIRADS, que é uma aula super interessante, uma aula de nódulo. Enfim, tem bastante assunto aí para a gente falar, tá bom? E aqui a gente vai entrar, então, em compressão focal. O que é compressão focal? Quando fala de focal, o que vocês entendem? Que vai focalizar algo, que vai se focar em algo específico, né? Essa é a função, compressão focal. Separar estruturas sobrepostas. Observar com mais detalhes e melhor definição as lesões. Então, assim, o que é, né? Localizar áreas de interesse com os dedos. Então, assim, pessoal, depois que eu fui lá,
eu peguei, chamei minha paciente, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a Vanessa agora é minha paciente. Eu estou lá na clínica, eu vou lá e chamo ela. Vanessa Soares de Souza, eu venho e faço a mamografia dela. Acabei de fazer. Deixei lá para o médico laudar. O médico lá da clínica falou assim, Diana, vamos reconvocar essa paciente porque eu quero que você faça uma compressão focal da mama dela. Daí a Vanessa retorna na clínica. Daí eu vou lá e olho a mamografia dela. Vamos imaginar esse nódulo aqui. Nódulo detectado no quadrante inferior medial da mama esquerda. Eu vou lá olhar a mama dela e vejo que tem um nódulo aqui, certo? Então, o que eu faço aqui, pessoal? O que eu uso para chegar nessa mama aqui? Eu coloco a mama dela aqui no book. Para mim chegar nessa lesão, eu uso o quê? O que eu me baseio aqui? Eu coloco como referência o meu dedo. Primeiro, eu preciso da mamografia. Eu preciso saber aonde está aquele nódulo. E quem que marca o nódulo? O médico. Além dele anotar no laudo, ele pega um lápis, né, específico de radiografia e ele vai lá e marca a lesão com aquele lápis. E daí a paciente, quando ela leva a mamografia, o exame anterior, eu coloco no meu negatoscópio e com meus dedinhos eu vou contar a lesão, a distância do mamilo e a distância da pele até aquela lesão, tá? Então, o que é a compressão focal? Eu vou separar as estruturas sobrepostas, né? E observar com mais detalhes e melhor definições as lesões. Isso mesmo, Larissa. Larissa Natasha perguntou assim, professora, caso a paciente queira fazer mamografia, porém ela não tem idade mínima para realizar o exame, seria recomendada a ultrassonografia no caso? Sim. Por quê? Porque assim, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês que a Larissa perguntou, eu já volto nesse tema aqui. Olha, eu sei que a maioria de vocês são estudantes, né? Mas muita coisa que a gente aprende no técnico, eu falo de experiência própria. Eu tive uma excelente professora no curso técnico, que depois ela, né, hoje ela faz medicina, foi uma das melhores professoras de mamografia que eu tive na vida, que é a professora Roberta Kelly. Sou muito grata a ela, porque a maioria do conhecimento que eu tenho, devo dela, da doutora Midori, enfim, e do conhecimento do dia a dia. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Assim, por que no caso, pacientes jovens não pode fazer mamografia, né? Nós no curso também a gente tem uma aula que fala sobre isso. Esse tecidinho branco que vocês estão vendo aqui, é chamado de tecido fibroglandular. Com o passar do tempo, pessoal, que a gente vai envelhecendo, né, com a idade, com a amamentação, com gestação e tudo mais, com menopausa, esse tecidinho branco, ele vai sendo substituído pelo tecido adiposo. Então, com o passar do tempo, com todas essas menopausa, gestação, amamentação, idade, genética, enfim, esse tecido cinza, esse tecido branco, vai ser substituído pelo tecido cinza. Então, a gente começa a nossa idade, com 17, 18 anos, com a mama que a gente fala que é densa, com alta densidade do parênquima mamário. Esse tecido aqui a gente chama de parênquima, e ele tem alta densidade. Então, com 17 e 18 anos, a gente tem muito tecido fibroglandular, que é o tecidinho branco, né? Então, o que acontece, pessoal? Com o tempo, esse tecido vai sendo substituído pelo tecido adiposo. Então, se eu pego, por exemplo, uma menina que tem 20 anos, 23 anos, 25 anos, o que acontece? Eu faço uma mamografia dela, a mama dela tem alta densidade por causa do tecido. Então, eu não consigo diferenciar lesões do tecido fibroglandular. Então, a mamografia acaba não ajudando muito. Daí, eu entro com o quê? Com o ultrassom. E, nesses casos, ele acaba ajudando mais, tá bom? Pessoal, nossa aula está passando muito rápido. Mas eu estou gostando de vocês perguntar, viu? Pode participar aí, que depois vamos ter mais 30 minutos, ok? Então, assim, pessoal, deixa eu explicar isso para vocês. Vai cair o nosso link, daí vocês entram de novo, que eu continuo com a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, o que a compressão focal faz? A gente vai localizar a área de interesse com os dedos. Até aqui, tudo bem, né, pessoal? Vocês conseguiram entender? Que primeiro, por exemplo, a paciente foi fazer mamografia, o médico
viu que tem algo na mama dela, ele pede para mim fazer uma compressão focal, ou senão ele coloca no laudo que é necessário a paciente fazer uma compressão focal. Daí, quando ela vai no ginecologista dela, no mastologista, o médico vê lá que no laudo está descrito que é necessário fazer uma compressão focal, e ele faz um pedido de compressão focal, e a paciente retorna à clínica com outro pedido para fazer a compressão focal. Pode ser que o próprio médico da clínica já solicite para fazer uma reconvocação, ou aconteça todo esse processo também, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai contar na radiografia o número de dedos transversos a partir do mamilo, medir também da lesão até a pele, marcar a área com caneta e centralizar a área marcada sobre o compressor focal. Então, aqui, por exemplo, pessoal, aqui, ó, localizar a área de interesse com os dedos. Tá vendo a mama da paciente? Então, vamos imaginar que ela tem uma lesão aqui, onde ela está marcando com o dedinho dela aqui. O que eu vou fazer? O mamilo está aqui, eu vou colocar 2 dedos atrás do mamilo da paciente até chegar na lesão. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, olha essa imagem aqui. Contar os dedos transversos a partir do mamilo. O mamilo está aqui, exemplo, a lesão está aqui, tá? O médico colocou na radiografia. E qual a incidência que está aqui? Crânio caudal. Então, por exemplo, eu vou olhar lá na incidência crânio caudal, aqui, por exemplo, o mamilo está aqui. Vamos imaginar que a lesão da paciente está aqui, pessoal. Isso aqui é uma lesão. Eu coloco 2 dedos atrás do mamilo para cá e 2 para cá. E depois eu vou com a pele, para me ter certeza que é essa região. Daí eu venho aqui, ó, tá vendo com o meu dedinho? Coloco aqui, contei daqui, ó, para cá. E depois dessa região eu coloco o dedo em cima. Com a caneta, com muito cuidado para não furar a paciente, eu venho e faço o quê? E marco aqui, ó, área marcada com a caneta. Ok? Olha aqui. Daqui que eu vou fazer? Pode ocorrer, isso mesmo. Pode ocorrer, por exemplo, tanto pedido de compressão focal e magnificação. Ambos, pessoal, o jeito de localizar ali a lesão é da mesma forma. É com os dedinhos, tá? Coloco 2 dedos atrás do mamilo. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, 2 dedos aqui e até aqui, depois eu coloco mais um e chego aqui. Eu posso colocar direto para cá, e depois eu conto com a pele também, tá? Esses são os métodos de localização, com os dedos. Então, eu vou na radiografia, conto os dedos, e depois eu venho aqui e conto aqui. Agora, vem um caso aí, pessoal. É importante vocês saberem disso. Por quê que a mamografia tem que ser tamanho real? Primeiro, para a gente marcar a lesão, porque se você coloca um tamanho que não é real, quando eu olho na radiografia e coloco na mama da paciente, não vai dar a marcação no lugar certo. Eu vou perder a localização. Por isso que a mamografia tem que ser impressa sempre em tamanho real. Outra coisa também que é muito importante. Por que tamanho real? Porque o médico, ele mede depois na radiografia o tamanho do nódulo. Então, se você imprime a radiografia muito grande ou muito pequena, você deixa a lesão maior ou menor. Então, mamografia, pessoal, sempre tamanho real. Em último caso, você faz uma ampliação bem pequena ali. Na impressão, ok? Estamos falando de impressão. Não, quantos dedos dá, tá, Solange? Por exemplo, que a lesão está aqui. Se a lesão tivesse aqui, você ia colocar quantos dedos desse? Você poderia colocar 4 dedos e mais um. Você vai contar lá na radiografia, por exemplo, a lesão na radiografia estava aqui. Vamos imaginar aqui. Vamos se basear com essa aqui. Essa radiografia aqui, ó. Vamos se basear com essa aqui. Eu coloco 4 dedos aqui. Eu imaginei uma lesão aqui, né? Eu coloquei 2 dedos. Mas vamos imaginar que a lesão fosse aqui. Quantos dedos daqui para chegar aqui? Uns 4 dedos e mais um, certo? Eu venho e coloco 4 dedos e mais um aqui, para me saber aonde vai chegar, né? E depois, o que eu fiz ali, eu venho aqui e coloco na mama da paciente, tá? Então, se eu coloco 4 dedos mais um, vai aparecer onde? Lá atrás. Então, dependendo da área da lesão, tá bom?
A Vanessa, no estágio que eu fiz, o curso aconteceu de fazer a mamografia, o doutor que laudava já estava na clínica e já pediu a focal. Me lembro que a gente marcou como um objeto. Eu particularmente, pessoal, assim, desde que eu trabalho com a doutora e tudo mais, né, a gente sempre trabalhou dessa forma, né, e tantos que os outros lugares também que eu conheço trabalham assim, né. Agora, se tem outras pessoas que tem gente que usa régua, tem gente que usa outros métodos, que também não é errado, né? Mas eu sempre uso a ponta dos dedos porque é a parte mais fácil, né? O que você tem ali na mão, tá bom? Pode ser marcado com aquelas canetas sem ser caneta Bic, né? Pode ser aquelas canetas como fala? De pincel, aquela de canetinha, que eu acho que é até mais bonito, né? Aqui eu coloquei caneta, que foi a imagem que eu encontrei. E pode acontecer isso também, o médico já está na clínica, você chama o doutor, o que você acha? Já faz uma compressão focal, acontece muito também. Não precisar porque quando você não trabalha com um médico que não está na clínica, acontece de você liberar a paciente e ela retornar depois. Mas se você trabalha ali e o médico está na clínica, você já pede para ele te orientar o que tem que fazer, bom? Que hora é marcada no centro do compressor. Então, pessoal, depois que eu encontrei a lesão e eu marquei ela, o que eu faço? Eu vou só colocar ela no aparelho e fazer o quê? A compressão. Aqui, no caso, fazendo a compressão focal. Daí eu venho e comprimo a região da mama da paciente aqui, pessoal. Só que essa compressão, ela tem que ser o máximo possível exata. Por quê? Porque na hora que você comprimiu, a mamografia ela já é desconfortável. Então, vocês imaginam vocês fazendo essa compressão na paciente que comprime só uma região? É muito mais dolorida. Vocês podem ter certeza disso. Então, assim, tentar fazer o mais rápido possível e a melhor localização. É melhor que vocês percam mais tempo localizando ali, contando, será que é 2 dedos? Com segurança, né? Com confiança, do que às vezes fazer 2, 3, 4 vezes e aí irradiar a paciente e fazer ela sentir toda essa dor, porque essa compressão focal é bem dolorida, tá? Qual é o resultado aqui? Então, aqui, ó, o spot, né, que é esse compressor simples, né, que comprime a mama. Então, a placa de compressão seletiva, ó, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, que tá uma em cima da outra. Eu tenho uma lesão aqui, uma imagem aqui, uma imagem aqui. Quando eu comprimo, existe uma dissociação de tecidos, né? Quando eu faço essa compressão, e o tecido aqui, ele se separa, né? Então, o que acontece? Eu consigo mostrar também com muita nitidez o nódulo aqui, pessoal. Então, aquilo que você viu descrito, por exemplo, no laudo que o médico escreveu, vamos voltar lá para a gente entender. Ó, nódulo detectado no quadrante inferior medial da mama esquerda, medindo cerca de 2,5 centímetros. Aqui ele não colocou muitos detalhes, né, do que ele encontrou na mama, mas, por exemplo, no ultrassom aqui, ó. Nódulo arredondado, pessoal. O que seria um nódulo arredondado? Vamos lá para a gente ver a imagem. Ó, nódulo arredondado. Nódulo microlobulado. Tá vendo a diferença? Isso é um fibroadenoma com uma calcificação aqui, ó, que ela está involutiva, né? Isso aqui, ele parece ser um pouco mais grave, por causa do contorno dele. Então, quanto mais contorno que eu tenho, mais oval ele se encontra, mais arredondado, mais característico de benigno. O fibroadenoma, ele é benigno, né? Ele é um achado benigno, apesar de ser um nódulo. Mas quando eu vejo esse contorno irregular aqui, pessoal, olha para vocês verem, com presença de microcalcificações em volta, e ele tem ainda um ladinho dele aqui com microcalcificações, isso já tem cara de mais malignidade.